Envolvida, glória a Jesus, hein? Que? Comprometida e não envolvida? Sim. Você, faz favor, fala, meu nome é Gisele Comprometida. Meu nome é Gisele Comprometida. Oi, Mimica. Vocês já prestaram atenção que as três alunas mais firmes dessa turma é Michele, Kelly, Gisele. E Cilia e Andréia. As duas no ar. Eu recebo, em nome de Jesus. Nome de Jesus, amiga. Gente, bate-papo hoje muito sério, viu? Muito sério. Quando Anota é aí. o Rafa, a gente já sabe que é um bate-papo sério. É bem isso. Não é, Gi? É. Tem como ser diferente, não. Nota aí. O poder da palavra ouvida e falada. É o tema da aula. O poder da palavra ouvida e falada. Eu fiz algumas anotações aqui, porque ao longo desses 18 anos a gente já aprendeu muita coisa. E Tati, aí, ao longo desses 8 anos, aí, quase 9 anos, não, com certeza já deve ter escutado muita coisa errada de Ei, alunos, ninguém brinda mais, não, de nesse grupo. clientes. Já tá comum, não, viu? E muita gente não tem nem noção do que está falando. E aí, eu anotei algumas coisas aqui, ó. A gente vai falar hoje sobre exatamente o poder criativo que tem você falar. E antes de falar, você escutou alguma coisa, né? A gente sempre escuta antes de falar. Escutou antes de falar. E vamos entender, então. A primeira coisa é o mundo foi feito porque Deus falou. Então, olha o poder que tem na fala. Eu até anotei assim: Deus tinha o poder para criar só pensando? Sim ou não? Sim. Sim. Está escrito que ele é onipotente. Então, ele tem poder para criar tudo só pensando. Mas ele quis registrar poder do que você fala. E aí, lá em Gênesis está escrito: e Deus falou, haja luz. E Deus falou. Ok? Então, tudo que foi criado foi criado por uma fala, uma verbalização. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta é porque nós escutamos o que falamos. Isso, para mim, ficou muito claro. Eu assisti vários vídeos de neurocientistas e tem uma dinâmica que a gente vai fazer agora que vocês vão entender que um dos neurocientistas que falou o problema é porque a gente ouve o que a gente fala. Porque se a gente não escutasse o que a gente falasse, só quem se prejudicaria era a pessoa que escutou. Mas o problema é porque são dois ouvidos a mais ou menos 5 centímetros da nossa boca. Vai ter esse versículo aí. Vou falar sobre esse versículo. Então, o problema é esse. Vamos fazer uma dinâmica. Peguem suas mãos e tapem seus ouvidos com bastante força. E agora fale o seu nome. Bem baixinho, fale o seu nome. Rafael. Lá dentro do seu cérebro, você escuta. Você fala bem baixinho. Até eco. Parece que tá mais Dá alto. dá um eco. Ou seja, mesmo que você não queira escutar o que você fala, você escuta. Porque a voz parece que ecoa, tá? E esse aqui é o grande problema, eu vou explicar já já por que isso é o problema. Então, se a gente falasse uma bobagem, uma besteira, uma incredulidade, e a gente não escutasse, a gente não se contaminaria com o que a gente falou. Só quem se contaminaria era a pessoa que escutou. Mas como a gente escuta, a gente também se contamina.
95%, anotem aí, 95% de tudo que acontece na sua vida é programação mental, está no seu inconsciente. 95%. É inconsciente. Eu acabei de levantar minha mão aqui, eu estou girando minha mão, praticamente inconsciente. A gente pisca os olhos inconsciente, o coração bate inconsciente, o pulmão enche inconsciente. Tudo é programação mental, desde do momento em que o espermatozoide entrou dentro do útero, começou-se uma programação ali. Ok? E 90% dessa programação vem pelo sentido do ouvido. Grande parte vem do que a gente vê também. Mas muito é do ouvido. Muito, uma grande parte. É da audição. Não, mas quando a gente fala... Tá, mas um bebê, ele só fala alguma coisa porque ele ouviu antes. Você e eu, a gente só fala alguma coisa que a gente já ouviu antes. Ninguém fala o que nunca ouviu. Eu me lembro que quando lá na igreja, quando eu fui ser batizado no Espírito Santo, quando eu fui aprender a falar em outras línguas, porque concorda que outras línguas não tá não existe no nosso inconsciente? Não existe. Quem fala em outras línguas sabe que não existe isso. O nosso cérebro se torna infrutífero quando você está falando. Só que quando a igreja lá foi me ensinar a falar em outras línguas, os diáconos, eles falaram em outras línguas. Ou seja, no mínimo, eu ouvi como é falar em outras línguas. Ou seja, olha o poder que tem o que você ouve. Porque a gente fala o que a gente ouve. Então, lá em Provérbios 18, 21, anote só a referência. É um versículo bem conhecido. Morte e vida estão no poder da palavra. Está escrito na Bíblia. E aí eu fiz uma analogia aqui, tá? A morte e a vida do seu emagrecimento está na sua palavra. Se fosse ter a Bíblia M3, se a gente fosse escrever a Bíblia M3, teria lá Provérbios 18, 21. Morte e vida, a morte e a vida do seu emagrecimento estão no poder da sua palavra. Exemplo. Uma aluna minha, Laura já deve ter tido umas 5 mil dessa, Tati mais umas 10 mil. Rafa, o problema é porque eu sou gorda. O problema é porque eu sou compulsiva. O problema é porque eu sou ansiosa. Aí essa pessoa, com certeza, em outras áreas, ela diz, o problema é porque eu sou pobre. O problema é porque eu sou tímida. O problema é porque eu não sou inteligente. O problema é porque eu sou preguiçosa. O problema é porque eu sou... Gente, essa pessoa está se amaldiçoando. Alguém discorda disso? Alguém discorda que ela está se amaldiçoando o tempo inteiro? Maldição para a vida dela. Maldição, maldição. O verbo ser e o verbo estar são completamente diferentes, pessoal. Quando a pessoa fala, eu sou ansiosa, pronto, não tem mais o que fazer. Você já é, velho. Não tem mais nenhuma outra condição que mude, que você já é. Você vai fazer uma cirurgia agora para não ser. Não. Entende? Você é ansiosa, pronto, não tem mais o que fazer. Vamos agora orar para que de vez em quando você não seja. É diferente de você estar. Ah, eu estou ansiosa. Ok, show de bola, vamos orar. Vamos orar e vamos tentar resolver. Mas não diga que é. Senão você está contradizendo o projeto de Deus. O projeto de Deus para a sua vida, que é uma pessoa saudável. Vim para que tenha vida e vida em abundância. Ou Jesus, de repente, hoje em dia, Jesus poderia, se ele estivesse aqui, eu estou só conjecturando aqui, fazendo uma brincadeirinha, se ele estivesse aqui hoje, ele ia dizer assim, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, mas Gisele não, Gisele, ela é ansiosa.
Não existe isso, entende? Não existe, eu sou ansioso, não existe. E eu me lembro que na época que eu estudava finanças, que eu passei durante a pandemia, eu estudei finanças, muita gente, rapaz, o problema é porque eu sou pobre. Eu quero ficar rico, mas eu sou pobre. Pô, se você é pobre, como que você vai ficar rico se você já é? Ninguém que é alguma coisa vai poder ser outra, porque você já é. É por isso que tá uma polêmica gigante esse negócio de sexo, de trocar de sexo. Ah, o trans, cirurgia. Não, cara, você é mulher. Entende? Você é. Não, mas eu não me sinto. Ok, você não se sente, mas você é. Isso para mim é muito claro, gente. Isso para mim está muito claro. Então eu, Rafael, especificamente, falar por mim, eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Já falei para minha esposa uma vez, ela disse assim, eu tenho hernia de disco. Não, eu sou uma pessoa que tem hernia de disco. Eu sou uma pessoa que tem hernia de disco. Ela está com uma hernia no disco. Mas ela não é, já falei. Homem, não fique dizendo isso, não. Meu amor, não fique dizendo isso, não. Entendeu? Ah, eu não posso fazer crossfit porque eu sou uma pessoa que eu tenho hernia de disco. Meu amor, não fique falando isso, não. Isso é uma maldição para você. O verbo ser é quase que incondicional. Se você já é, ponto final. Ok? Agora, o objetivo da aula. Qual é o objetivo dessa aula? É colocar um filtro nos ouvidos de vocês. Esse filtro. A gente precisa filtrar o que a gente ouve. Pô, Rafa, mas você não está falando do poder da palavra falar? Tá, mas a gente só fala o que a gente ouve. A boca fala do que o coração está cheio. Acho que foi a Gisele que botou, né? André. A boca fala do que o coração ouviu, do que o ouvido ouviu. O coração só está cheio de algo que encheu o coração. Encheu por onde? Encheu pelos sentidos, encheu pelo ouvido. Tem também, Rafa, a questão de reprogramar comportamento, né? Porque a gente repete, o Hábitos Atômicos, ele fala disso. A gente tende a ter um retrovisor, né, na nossa vida, e a gente repete padrões antigos. Então, às vezes, na verdade, algumas coisas, algumas atuações, algumas falas, elas realmente precisam ser vigiadas, porque elas são. Muitas vezes foi a mãe que falou, declarou, as pessoas ao redor que declararam: você é assim, você é desorganizada, você é assim, você nananã. E tem coisas que são crenças internas limitantes, que a pessoa acha, ela às vezes nem ouviu, mas ela conclui no coração dela. E aí ela determina que é uma verdade absoluta e ela programa a mente dela e as atitudes dela para serem assim, entendeu? É isso. Isso é programação mental. E grande parte da programação mental é o que houve. O objetivo da aula é esse. E uma grande parte também é do que a gente vê, sabe? Mas não é o objetivo da aula. Tem outras aulas que falam mais sobre a questão do cuidado com o que vê. Mas tem até Para um minha versículo... próxima aula, programação mental. Pronto, programação mental. Mas tem até um versículo que diz assim, se teu olho vê não sei o quê, é melhor arrancar o olho do que o corpo, perder o corpo todo. Não tem isso? O teu olho Se a tua mão, não sei o quê, te faz pecar, é melhor arrancar a mão do que perder o corpo todo, tal, tal. Tem alguma coisa assim. E como isso é verdade? E como isso é verdade? Poderia ter, eu acho que nem sei se tem, mas eu vou até buscar. Mas se o teu ouvido está ouvindo um monte de besteira, era melhor que você fosse surdo. Isso não é uma brincadeira, não, porque tem gente que escuta tanta besteira, fala tanta besteira, que se amaldiçoa direto. Ok? Mas não é que a gente quer que as pessoas sejam surdas, a gente quer implantar um filtro que é muito melhor do que ser surdo, porque é importante a gente ouvir as coisas. Mas era bom que todo mundo tivesse um filtro. Pode falar, Gi. As pessoas às vezes fazem umas brincadeiras falando besteira, como se não tivesse poder. E aí, esses dias, o rapaz que trabalha comigo, nós ficamos em três ali no escritório, eu, uma menina e um rapaz, né? E ele começou a falar um monte de besteira, assim, brincando, dizendo que nós éramos ruins, enfim, na ironia. E eu só, porque eu acredito muito nisso, do poder da palavra, e eu falei assim: eu não aceito nada do que você está dizendo. Se você está dizendo para vocês é outra coisa, mas eu não aceito que você está dizendo isso para mim.
E assim, Isso é um filtro. sim, tanto é que eu nem lembro exatamente o que ele falou, porque eu falei, não, isso não vou nem absorver isso, não é para mim. Isso é ter um filtro. Pronto, o exemplo que Gisele disse. Quando alguém fala alguma coisa de você, para você, ou sobre você, de você, para você, diretamente para você, ou sobre você para outra pessoa, cara, cuidado, porque isso aqui pode influenciar você. E as pessoas que têm resultados expressivos na vida, elas fazem exatamente o que Gisele fez. Olha, é o seguinte, eu vou colocar palavras, né? Essa maldição aí, cara, tá bloqueado aqui, ó, em nome de Jesus. Você até escutou, mas você não deu corda, você não deu atenção demais àquilo que você escutou. Tipo assim, entrou pelo ouvido porque, logisticamente, a onda sonora entra, né? Entrou no ouvido, mas não fica no ouvido, velho. Libera aquilo ali. Libera. Olha o que a gente escuta bastante aqui, quando pessoas entram para o M3. Há algumas frases que são bem comuns. Eu não consigo resistir a tal coisa. Rafa, Tati, Laura, o problema é porque eu não consigo resistir ao doce. Olha isso, gente. A pessoa já se intitulou fraca. Porque só uma pessoa fraca e reconhecidamente fraca se declara não conseguir vencer um doce. Imagina um câncer, se a pessoa descobrir que está com câncer, ela morre em 3 dias, porque ela não consegue resistir um doce, ela vai conseguir resistir um câncer? Descobriu que está com Covid, não consegue resistir um doce, vai resistir um Covid, gente? Cuidado, eu não posso comprar a nutrição. Eu não tenho dinheiro para comprar a nutrição. Pronto, se você não tem, não tem. E a gente sabe que a pessoa tem, mas ela já está se amaldiçoando. Eu não tenho dinheiro para comprar um shake. Diferente de algumas pessoas que dizem assim, rapaz, no meu orçamento não cabe agora não, mas eu vou me estruturar para conseguir. Olha a mesma mensagem, falada de forma diferente. Eu não sei se vai dar certo o M3, porque eu não tenho disciplina, eu não sou disciplinado. A gente escutou isso agora, recente, né? Eu não sei se vai dar certo o M3, porque eu não sou disciplinado. Pronto, beleza. É diferente de uma pessoa dizer assim, rapaz, eu gostei do M3, vai ser bem desafiador, porque no momento eu não estou tão disciplinado. Olha a diferença da mensagem, gente, pelo amor de Deus. Ah, Gisele, rapaz, as vendas estão difíceis, mas a gente precisa estruturar alguma forma de encontrar. Olha a diferença, dizer assim, tá difícil demais, não tem como não. Aqui, a gente no M3, quando eu me reúno com Laura, olha o poder da fala, olha o poder olha o cuidado com o que a gente fala para o outro não escutar, para a gente não amaldiçoar outra pessoa. Aqui nas reuniões nossas, aqui com eu, Laura e Tati, cara, essa turma número 7, eu vou dar o um exemplo agora, vivo, a turma número 7, a gente criou um projeto, criou uma meta e tal, e em algum momento estava desafiador. O rapaz tá desafiador. Só que a gente fala que está desafiador, mas não fala que não vai dar certo, que não vai conseguir. A turma 7 não vai dar certo, não. Olha que maldição doida. Rapaz, é o seguinte, está desafiador essa turma aí. Mas vamos criar uma estratégia, vamos orar e o Senhor vai abrir. Olha a mesma mensagem sendo dita com palavras diferentes. Isso não contamina, muito pelo contrário, isso alimenta. Fala, Gisele. Lá no meu trabalho, de novo, olha só como eu tenho que tomar cuidado com o que eu escuto lá, meu Deus. A menina, a outra vendedora, vive falando assim, nossa, esse mês, por exemplo, junho, nossa, esse mês de junho o histórico é horroroso, todo ano esse mês é péssimo as vendas. E aí eu só viro para ela e falo assim, mas esse mês vai ser ótimo. Esse mês vai ser maravilhoso. Porque assim, se você for ouvir tudo que os outros falam, você entra em depressão, né? Ai, ai. É E a desse gente tem jeito. que olhar 2 ângulos também, né? O que vem de fora e o que vem de dentro. Porque por mais que nós sejamos intencionais e a gente esteja atuando à luz da palavra,
se a gente não vigiar os nossos próprios pensamentos, as crenças limitantes a respeito de nós mesmos, elas se instalam, entendeu? É. Porque, apesar da... Como é que uma crença limitante se ela tende a instala? achar... Hã? Explique aí, como é que uma crença limitante se instala? Ela tende a achar que os padrões são repetidos. Então, vamos supor, alguém que entra para o M13, está muito acima do peso, por mais que ela tenha a motivação inicial, o cérebro dela, ele mora no padrão que aconteceu até hoje. Então, no primeiro desafio, na primeira dificuldade, o que o cérebro vai indicar para ela? Eu não falei para você? Você é assim. Então, ele dá um sinal. Aí, o que a gente tem que ser? Intencional. E falar, não, eu fui assim. Eu entrei no M3 justamente para alterar o padrão, entende? Então, assim, você tem que... Eu vou dar exemplos claros, assim, que a gente tem enfrentado aqui, né? Kelinha, para levar em consideração, Gi, que são as pessoas que eu mais tenho falado em relação à mudança de padrão de comportamento. Horário de dormir. Por mais que às vezes eu veja um esforço, por exemplo, para dormir cedo, parece que está incutido na sua mente. Eu não consigo, porque eu sempre tenho alguma coisa para dormir mais tarde. Aí fica uma luta do seu corpo e do seu cérebro. Porque, na verdade, por mais que você diga que o M3 vai mudar a minha vida, no seu íntimo ainda existe um padrão de comportamento repetitivo. Eu não consigo, sempre que eu chego em casa, eu tenho muitos compromissos. Então, você só está repetindo o que você sempre fez. Que nem ontem eu conversando com a Felinha, ela falou, não tem jeito, porque sempre que ela traz a realidade dela, né? Eu falei, mas exatamente em que você desliza, Kelinha? Ela falou, o meu problema não é doce, o meu problema são massas e pães. Aí, na hora, eu joguei na minha conversa com ela o e-book de pães e doces. O e-book de pães e massas. Então, assim, na verdade, precisa haver uma reprogramação do cérebro da Kelly, ela mandando ela mesma se apaixonar por outro tipo de massa e outro tipo de pão. Por mais que vocês desejam, a programação ainda é a antiga. Porque está uma luta do corpo querer fazer certo e o cérebro está morando no modelo antigo, entendem? Então, você fica numa constante briga. Agora, é diferente de você não dar opção para o seu cérebro. Por exemplo, despertou 9 horas, a roupa não foi lavada, a louça não foi lavada, e você, de certa forma, não é uma punição, mas você ir dormir, você vai sofrer o dano, porque amanhã você tem acúmulo. Então, se você não der espaço, falar, olha, eu não sou mais essa pessoa, o meu corpo vai ter que entender. Você não deixa a margem do erro, entende? Então... Eu vou falar no final como que eu faço até hoje, todo santo dia, minha rotina, para me ajudar na reprogramação mental. Que eu acho que o que está dizendo é tão importante que a gente nem tem noção. Esse negócio de não dar opção, eu vou dar até o meu exemplo aqui. O poder do que você fala, baseado no que você ouviu antes, é tão poderoso que a própria salvação do ser humano, ela vem do falar. Deixa eu só finalizar. Por exemplo, e tem também ferramentas. Então, por exemplo, se você pegar alguém que dorme cedo, efetivamente dorme cedo, o Rafa dorme todo dia 9h30, certo? E você se comprometer com ele Rafa, a hora que você estiver indo deitar, você me manda uma mensagem. Gi, vai deitar. Você tem que se comprometer com alguém que já faz aquilo que você quer, efetivamente. E sofrer não algum dano, mas, por exemplo, a Loura não fala assim, a hora que você está pensando em jacar, pega o telefone e liga para a gente. Fala, olha, eu estou na frente de uma doceria, se você realmente decidir passar esse tipo de vergonha, entende? Se você se compromete em postar, vamos dar um exemplo simples, que é uma ferramenta que a gente entrega para vocês, postar rotina. A pessoa que verdadeiramente dá a palavra para ela mesma, que é o que a gente ensina aos nossos filhos, honrarem a palavra. Eu estou nessa luta aqui com o Ian. Filho, se você falou que era mais 5 minutos e você ia tomar banho, eu te avisei em 5 minutos, você tinha que estar dentro do banho. E aí eu citei o exemplo de uma pessoa que é assim, gente, totalmente descreditada, que
na nossa família. É uma pessoa que não honra a palavra e tem um resultado péssimo de vida. E aí eu dei o exemplo dessa pessoa. Eu falei, você acha legal tal pessoa? Não, mamãe. Eu falei, você quer ser igual tal pessoa que já não tem crédito nenhum com ninguém? A gente tem que orar por ela, para ela honrar o mínimo. Dar exemplos concretos. Então, assim, você precisa expor as suas mazelas, porque, de certa forma, não é que você está se punindo. Você vai envergonhar uma atitude diferente, entendeu? Então, a tendência do corpo é obedecer. Quando a Loura fala isso do telefone, imagina, daí eu vou falar, Kelinha, Tati, eu tô aqui na frente da mesa e eu tô com a massa aqui. O que você tem na geladeira? Você já comeu? O que você programou? O que você planejou? A gente vai dar uma alternativa, uma solução imediata. Se ela comer e eu perguntar, você comeu? Concorda que não é uma vergonha, mas assim, é uma decepção, dói, machuca, de certa forma. Então, você precisa assumir um compromisso real de mudança. Você precisa deixar a roupa na máquina, você precisa deixar a louça acumular e pensar, poxa, eu sou a mulher responsável pelo ambiente da minha casa, meu marido está chegando em casa, está tudo uma zona, eu preciso reorganizar meu horário, porque vai ferir os seus valores, entende? De certa forma. Agora, se você dá um jeito, contorna e não honra, você não consegue mudar o padrão. Pode falar, Rafa. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Então, só para finalizar, frases que a gente deve trocar. A gente deve trocar algumas frases. É muito Eu difícil ia falar do emagrecer. seu exemplo, Rafa. Só dá o Eu seu exemplo. vou falar do áudio, né? Do meu áudio, inclusive até vou mandar para as meninas no grupo, que eu escuto um áudio todo dia de manhã, quando eu acordo, 4 horas da manhã. A primeira coisa que eu faço é colocar os fones de ouvido e voltar a deitar. Eu levanto, faço xixi, que toda vez que eu acordo eu faço xixi. E aí pego o meu fone de ouvido, chega zumbi ainda, né? Cambaleando assim. Eu pego o meu fone de ouvido, coloco o fone de ouvido e volto a deitar. É um áudio de 11 minutos. Então, eu até apago, eu até volto a dormir. Mas eu estou escutando e algumas pessoas fazem isso à noite também. Eu, porque não consigo fazer à noite por causa da logística. Eu ainda não tenho fone de ouvido sem fio, eu não quero o meu telefone carregando no meu quarto, o meu telefone carrega em outro cômodo. Eu não quero o meu telefone carregando do lado da minha cama, que é outro assunto, né? Mas aí eu coloco e volto a dormir. Então, aquilo ali vai programando o meu inconsciente. Então, enquanto eu estou dormindo, o meu ouvido, o meu cérebro está escutando uma programação mental de sucesso, de prosperidade. Eu vou mandar o áudio, e aí o dever de casa de vocês é escutar o meu áudio, e quem se interessar, cria gravando um áudio com a sua própria voz, não pode ser o meu áudio, porque o meu cérebro reconhece a minha voz, mas não o seu cérebro não reconhece a minha voz. Então, se você escutar o meu áudio, com preguiça de fazer o seu áudio, você vai estar me ajudando a ficar próspero. Porque o seu cérebro está escutando a voz de Rafael dizendo que vai ser próspero. Certo? Então, não pode escutar o áudio com voz de outra pessoa, tem que ser a sua própria voz. E aí, algumas trocas. Emagrecer é difícil, emagrecer é fácil. Não, Rafa, mas eu acho que é difícil, mas você vai falar que é fácil. A gente a todo momento ficou falando, turma 7 vai ter 100 alunos, vai ter 100 alunos. Mas era fácil ter 100 alunos? De jeito nenhum. É muito difícil ter 100 alunos. Mas a gente falava que ia conseguir. Vai dar certo. 100 alunos, a gente vai ter 100 alunos. Abriu a turma, tem 100 alunos? Não. Mas a gente não deixou de falar. Você entende isso? Eu não consigo me exercitar, eu sou atleta. Eu sou um atleta. E fale para outras pessoas, porque quando você fala, a outra pessoa ouve. Quando a pessoa outra ouve, 5h31, viu? ela Vou dar um reprograma. recado lá no grupo. Ok? Então, eu vou mandar o áudio, eu vou mandar o meu áudio no grupo. Escutem o meu áudio. Se fizer sentido para vocês, regravem, transcrevam e gravem um áudio com a sua própria voz. Isso vai ajudar a reprogramar sua mente, ouvindo a prosperidade, ouvindo coisas boas. Tem muitos versículos bíblicos que eu uso, é muito mais Bíblia, na verdade, né? Então, é uma programação mental poderosa, tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula, mais uma troca de informações, mais uma troca de experiências, de conteúdos transformadores, Pai. Em nome de Jesus, que a reprogramação aconteça
na mente das nossas alunas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos reprogramar nossa mente. Foto. Beijo! Foto foi? Foi. Tchau, gente. Dona Miriam, um beijo. A Vivi estava aí também. Tchau, Gica.